mais. Tia, agora a gente vai fazer a correção. Não, amor. Primeiro, nós vamos terminar, tá certo? De ler sobre o substantivo, tá bom? Depois que a gente terminar o conteúdo, a gente vai fazer a correção, tá certo? Vamos lá. A gente parou no número do substantivo, tá certo? A gente viu o gênero, tá bom? Aí a gente viu os substantivos uniformes, tá certo? Que são os epicenos, os sobrecomuns e os comuns de dois gêneros. Agora a gente vai para o número do substantivo, tá bom? Que é singular e plural. Página 198, 198. Vamos lá, quem é que pode ler aí? A parte do número do substantivo na página 198. Taima? Posso ler, tia? Pode sim, amor, leia. Vamos lá. Era o número do substantivo, né, tia? Isso. Número do substantivo. Quanto ao número, os substantivos podem estar no singular, indica apenas ser um ser, exemplo, gato. Plural, indica mais de um ser, exemplo, gatos. Normalmente, o plural é feito por meio do acréscimo de um S ao substantivo singular. Observe, caderno, cadernos. Entretanto, alguns substantivos formam o plural de maneira diferente. Observe. Lente isso aqui? Olha, vocês vão ver nesse quadro, ok, que a maioria dos substantivos, para que a gente possa fazer o plural, a gente acrescenta apenas um S. Porém, existem algumas palavras que a regra muda, tá certo? Como, por exemplo, a palavra luz. A gente não pode fazer o plural da palavra luz apenas acrescentando o S. A gente tem que acrescentar o quê? O E e o S, certo? Essa parte aí vem dizer apenas isso para vocês, certo? Sobre o número. A gente já viu gênero, né? Feminino e masculino. A gente viu agora número, que o substantivo pode estar no plural e no singular. E agora a gente vai ver o grau. O grau do substantivo. Vocês estudaram isso no 4º ano. Vocês estudaram isso também no 5º ano e agora no 6º ano. O grau está relacionado a quê, pessoal? O gênero é feminino e masculino. O número, a plural e singular. E o grau está relacionado a quê? O grau do substantivo? Aumentativo e diminutivo. Exatamente, Taima. Isso mesmo. Aumentativo e diminutivo. Vamos lá. Quem é que pode ler o grau do substantivo? Vão me dizendo no chat, tá certo? Quem quer ler, pessoal? Para que a gente não possa perder tempo, tá certo? Eu, tia. Pode ler. Grau de substantivo. Para indicar o tamanho ou a intensidade, os substantivos também variam em grau. Grau diminutivo, sintético. Em geral, forma-se com as terminações inho ou inha e zinho ou zinha. Exemplos: copinho, passarinho, roupinha, aviãozinho, florzinha. Analítico, formado em geral com o auxílio da palavra pequeno ou de outro equivalente. Carro pequeno, roupa diminuta, casa minúscula. Grau aumentativo, sintético. Em geral, forma-se com as terminações ão, ona e zão. Exemplos: copão, carrão, problemão, chorona, pezão. Analítico, formado em geral com o auxílio da palavra grande ou de outro equivalente. Copo grande, apartamento enorme, dívida enorme. Eu continuo? Calma, vou explicar, tá certo? A gente viu na gramática de vocês que existem dois tipos de graus, tá certo? O grau diminutivo tem grau diminutivo sintético e tem grau diminutivo analítico. Grau aumentativo sintético e grau aumentativo analítico, certo? O sintético é formado, normalmente, diminutivo, pela palavra inho. Por exemplo, pé, o diminutivo sintético, pezinho. Casa, o diminutivo sintético, casinha.
Por outro lado, eu tenho o analítico, que como é que ficaria casa no grau diminutivo analítico? Ficaria casa pequena, tá certo? Tem essa diferença aí do sintético para o analítico, ok? No grau aumentativo, da mesma forma. Pode falar. Então, quer dizer que aqui no sintético, no sintético é como se houvesse uma espécie de exagero para poder se referir ao grau. E já no analítico não tem esse grande exagero. Por exemplo, no sintético a gente tem, por exemplo, carrão ou copinho. Já no analítico a gente tem copo pequeno ou carro grande, né? Exatamente isso, tá certo, Simon? É isso mesmo, certo? É como se eu dissesse aí, por exemplo, problemão. Eu estou com um problemão. É um problema, né? Eu estou como se fosse um exagero. Agora, quando eu digo, eu tenho um problema grande. Esse problema grande também está no grau aumentativo, só que não tem essa questão desse exagero. Porque, às vezes, as pessoas costumam achar que o diminutivo só é se for casinha, bonequinha, e o aumentativo só é carrão, casarão. Porém, tem essas duas formas, tá certo? De diminutivo e de aumentativo. Casa pequena também é um tipo de diminutivo, só que é um diminutivo analítico, onde eu uso duas palavras, casa pequena ou casa diminuta. Eu uso alguma palavra para referir-me àquela casa, por exemplo. Entenderam? Vamos lá. Continua, Taimon, no dia a dia. Tá bom. No dia a dia, muitas vezes utilizamos substantivos no grau aumentativo ou diminutivo sem necessariamente estarmos enfatizando seu tamanho ou sua intensidade. É o que acontece quando se diz, por exemplo, que Aninha é uma pessoa legal. A forma Aninha, diminutivo de Ana, denota afetividade, não tamanho ou intensidade. Pronto. O outro exemplo que ele nos dá aí é referindo-se a nomes. Por exemplo, a nome de pessoa. Quando eu digo assim, Aninha é uma menina legal. Aninha é o diminutivo do nome próprio Ana. Mas quando eu digo que Aninha é legal, eu não estou dizendo que a Aninha é uma menininha pequenininha. Eu estou usando uma forma de afetividade, uma forma de carinho para me referir a Ana. Entenderam? Então, nem sempre o grau é utilizado para se referir à intensidade. Às vezes, ele também é usado para outras coisas. Por exemplo, carinho. Exatamente. Isso. Nem sempre o grau é usado para falar de intensidade ou de tamanho, tá certo? Ele pode ser usado simplesmente como um carinho, um afeto, certo? Entenderam? Aí faltava, pessoal, só essa parte para a gente completar, né, o estudo do substantivo. A gente viu que tem os tipos, né, de substantivo que vocês viram, próprio, concreto, abstrato, certo? Tanto no livro quanto na gramática a gente viu isso. A gente viu também sobre o gênero, certo? Que alguns substantivos têm gênero feminino e masculino, que são os chamados biformes, e a gente viu também que tem os substantivos uniformes, que são aqueles, tá certo? Que a gente viu, como, por exemplo, os sobrecomuns, os epicenos. Vocês lembram para que é que serve os substantivos epicenos? É referindo-se a quê, pessoal? Os epicenos. Animais. Lembra? Animais que precisam se referir a masculino ou feminino com macho ou fêmea. Exatamente. Por exemplo, gato e gata. Gato é um substantivo biforme, porque eu tenho o gato para me referir ao masculino e a gata para me referir ao feminino. Mas, por exemplo, o animal cobra. Não existe cobra e cobro. Existe cobra macho e cobra fêmea. Esse substantivo é chamado de epiceno, para se referir a animais, tá certo? Aí eu tenho os sobrecomuns. Quem é que lembra aí o que eu expliquei sobre os sobrecomuns? Para que serve esse substantivo sobrecomum relacionado ao gênero, pessoal? Tia, acho que eu me lembro, eles são usados para pessoas, mas de resto não consigo me lembrar.
Pronto, vamos lá relembrar, tá certo? O sobrecomum é usado para pessoas. Porém, esse sobrecomum é aquele tipo de substantivo que ele não muda de forma alguma. Nem muda o substantivo, nem muda o artigo. Como, por exemplo, criança. Não existe o criança e a criança. Existe simplesmente a criança. Tanto faz se eu estou me referindo ao masculino ou ao feminino. Existe simplesmente a criança. Eu chamo esse substantivo aí de sobrecomum, tá certo? Além do sobrecomum, eu tenho outro também para me referir a pessoas, que é o comum de dois gêneros. O comum de dois gêneros, a gente sabe que também se refere a pessoas, mas qual é a diferença do sobrecomum Que troca para o o comum de dois artigo. Que o artigo é trocado. Exatamente. O substantivo não muda nenhuma letra, mas muda-se o artigo. Por exemplo, pianista. Não existe a pianista, o pianisto, mas existe a pianista, o pianista. Então, pianista é uma palavra comum de dois gêneros. Entenderam, pessoal? Eu percebi que ficou dúvidas na aula passada entre o sobrecomum e o comum de dois gêneros. Alguma dúvida ainda sobre isso? Ou a gente pode passar para a correção? Eu vou entender que não tem dúvidas, tá certo? Se Pode ninguém ir me pra disser, correção, tia. eu vou Sem entender, dúvida, tia. Pode ir para correção. vou entender que todo mundo aí... Ótimo. Vou entender que todo mundo está craque, está fera, está sabendo tudo sobre substantivo, tá certo? E no simulado vocês vão arrasar, tá certo? Vamos lá para a página 200. Eu passei uma atividade que ia da página 200 até a página 202. Tinham mais exercícios. Porém, como a gente não tinha terminado a explicação, eu só passei essas 3 páginas, tá certo? Vamos iniciar. Página 200, prática linguística. Quem é que começa aí lendo essa tirinha? Digam aí no chat. Eu posso ler, tia? Posso? Pode sim, amor. Tia? Leia. Pode sim. Tia. Tá. Oi, amor. Pode ler. Leia a tirinha assim. Hã? Tá. Leia a tirinha a seguir. Café e Luísa. É a opção leste. Café. A prova de português vai ser a prova. Não sei o que é substantivo concreto e abstrato. Fácil, Luzia. A professora Norma disse que o substantivo concreto a gente toca e o abstrato não. Então, anjo é abstrato? A gente não toca em um anjo. Toca sim, pode tocar. Legal? Tia? Pode ler. Continua lendo? Pode ler. O Gabriel lê a 2, tá, Gabriel? Tá. Pode continuar. A compreensão da tirinha depende da leitura conjunta do texto não verbal e do texto verbal. Pensando nisso, explique por que a letra A foi escrita maiúscula no primeiro balão. Pessoal, percebam que no primeiro balão da tirinha, quando ele diz assim, ó, café, a prova de português vai ser a prova. Por que que esse A aí foi colocado maiúsculo e por que que ele diz isso? A prova. Tia, Porque seria algo grandioso. Porque seria algo grandioso. O que mais? tia, eu escrevi para indicar mais Pode falar, intensidade. Tá? Correto. Porque ele queria indicar mais intensidade na fala, porque para ela a prova ia ser algo grandioso. Então ele foi colocado esse A aí, maiúsculo, propositalmente, tá certo? Para chamar mais a atenção e dar mais ênfase a isso. Porque ele queria dizer o quê? Que a prova de português da professora Norma não ia ser uma prova qualquer. Iria ser a prova, iria ser muito difícil. Entenderam? Então, vocês podem formular uma resposta pessoal, tá certo? Colocando isso. O A foi colocado em letra maiúscula propositalmente para chamar a atenção do leitor, tá certo? Eu posso deixar minha resposta ou não? Pode sim, Maiane. Tia, eu só Isso, complementei Miguel. aqui, Ele tia. queria- Pode dizer. Eu complementei aqui, porque eu coloquei
Eu havia colocado para indicar mais intensidade, vírgula, pois a prova será o grandioso e difícil. Muito bem, correto, Taimon. Correto, Miguel, também. Eu já vi, amor. Está correto, tá certo? Aí vamos lá para a questão B, para o item B. Pode ler, Clara. Peraí. Clara? Bem, o humor da tirinha ocorre devido a uma compreensão equivocada de Café a respeito da diferença entre substantivo concreto e substantivo abstrato. De acordo com a definição que estudamos nesse capítulo, porque esta compreensão estava equivocada? E aí, Posso pessoal? ler o meu, tio? Pode ler. Perdão interromper. Porque ele se julga ser um anjo e por isso afirma ser concreto. Porque Mas vocês lembram que Se eu posso falar? eu expliquei. Pode daqui a pouco, tá? Deixa eu só relembrar uma coisa a vocês. Eu falei para vocês que antigamente os professores de português ensinavam o substantivo concreto e o abstrato da seguinte forma. O concreto é aquele que a gente pode pegar e o abstrato é aquele que a gente não pode pegar. Antigamente se explicava dessa forma, mas o que foi que eu expliquei para vocês? Relembrando que nem sempre vai ser assim. Eu usei até o exemplo da palavra Deus, tá certo? Que a palavra Deus, a gente pode tocar em Deus? Não, mas se eu acredito que Deus existe, é um substantivo concreto. Da mesma forma aí, a palavra anjo. Anjo, ó, vou dar um exemplo a vocês. Amor é um substantivo abstrato, tá certo? Eu posso ver aqui o amor? Não, né? Mas eu sei que ele existe, porque eu sinto. Agora, o anjo. Precisa alguém sentir o anjo para ele existir? Sim ou não? Eu preciso sentir o anjo A pessoa Não. que eu acredita está que o anjo exatamente como existe? Deus, exemplo. Não precisa, né? O anjo, ele tem uma. Então, ele não depende de ninguém para existir, ele tem uma existência independente. Por isso que, no caso aí, o anjo não seria abstrato, o anjo seria um substantivo concreto. Por quê? Porque ele é independente de outras pessoas para existir. Ele existe independentemente de outras pessoas. Tia, então Entenderam? minha resposta está correta, tia? Vai Se estar eu incorreta. posso falar a minha? Então, o que é que vocês vão colocar nessa questão? Certo? Se eu posso falar a minha Anjo primeiro? é concreto. Antes, Porque ele. Tchau. Taimon, repete a sua resposta. O Taimon vai repetir, que ele já falou, tá certo? E depois você vai me dizer sua resposta, Maiane. Taimon, repita aí sua resposta, por favor. Porque ele se julga ser um anjo e por isso afirma ser concreto. Taimon? Tia, aqui, porque ele se julga ser um anjo e por isso afirma ser concreto. Ok. Maiane. porque essa palavra, essa expressão anjo que não pode ser tocado era muito utilizada pelos Vamos lá. professores. Vocês vão colocar o seguinte, tá certo? Vocês vão apagar a resposta de vocês e vão colocar o seguinte. É um substantivo concreto. Vamos lá. Pronto, então eu li, Miguel, sua resposta, tá certo? No chat. Mas vocês vão apagar essa resposta, tá bom? E vão colocar o que eu vou dizer para vocês. Por quê? Vocês vão apagar essa resposta e colocar o que eu vou dizer para vocês. Para que vocês não venham mais confundir, tá certo? Porque muita gente acha que anjo é abstrato, porque a gente não pode tocar em um anjo de verdade. Porém, o anjo tem uma existência independente. Ele não depende de ninguém para existir. Certo? Coloquem da seguinte maneira. Tia, O substantivo anjo. Oi, amor. então quer dizer que assim, é um substantivo concreto, pois ele tem uma existência independente.
Perfeito, Taimon, isso mesmo. Taimon, você pode digitar isso no chat para mim, por favor? Exatamente o que você disse agora. Sim, vou Verdade, colocar. Pedro, tem mesmo, a gente já leu, se eu não me engano. O Taimon vai, o Taimon vai digitar, tá certo? Aí no chat para vocês copiarem a B. Gabriel, leia aí a segunda questão para mim, por favor. Tá bom. É importante perceber que os substantivos apresentam um conteúdo significativo que pode veicular opiniões. Por isso, nomear, utilizar os substantivos não é uma tática aleatória, mas um empreendimento intencional é argumentado. Exemplos abaixo foram Entendi. macheados de jornais. Observe. 1. Manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. 2. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Utilizar manifestações ou vândalos não é aleatório, mas sim revelador do posicionamento do autor, indivíduo, as instituições em relação ao relevo reportante, além da realização de ações com legitimar ou deslegitimar situação relatar com dados machentes e outras o movimento. Olha, vou explicar essa questão para vocês. O que é que essa questão fala, gente? Que as palavras, elas não são aleatórias, tá certo? Quando eu vou falar alguma coisa ou escrever, eu tenho cuidado de escolher as palavras, né, para escrever aquilo ali, seja redação, seja um bilhete, seja um recado, ok? Aí, quando eu digo assim, tem duas manchetes aí. A primeira diz assim: manifestantes queimam mais de 300 carros em protestos na França. Manchete 2. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. Qual das duas manchetes, pessoal? A pessoa que escreveu aí, ela é contra o movimento? Na 1 ou na 2? Observando a palavra manifestantes e vândalos. Qual das duas é contra o movimento? Posso dizer a minha, Posso tia? dizer assim, ó. Depois do time eu posso falar. dizer? A Maiane vai dizer depois de você. Pode falar, Maiane, você pediu primeiro. A segunda, pois diz que vai tacar fogo nos carros para eles não passarem. Ou nos trens, na verdade. Pronto. É a segunda, Maiane, mas eu vou te explicar por quê. Taimon, pode falar. Taimon? A minha eu coloquei o seguinte: 2. Vândalos ateiam fogo em vagão de trem no Rio. 2. Mas vocês tinham que dizer o motivo, tá certo? Então, o motivo, por que é que há 2? Porque vândalo, gente, percebam que vândalo, a palavra vândalo. Oi, meu amor, fala. Era isso que eu ia falar. Era Pode isso falar. que eu ia falar. Que é vândalos, aí que era meio que era. Esqueci o que eu ia dizer. É mais pejorativo, vamos dizer assim, certo? Quando ele diz manifestantes, é como se fosse um pouco mais tranquilo. Agora, quando ele fala vândalos, né, é como se ele fosse realmente contra aquilo. Ele está chamando as pessoas que fizeram aquilo de vândalos. Então, manifestante é uma palavra mais neutra, tá certo? Então, vocês vão colocar manchete 2, tá certo? Manchete 2.
certo? Por quê? Porque manifestantes é mais neutro que vândalo, tá certo? Ok? 2, porque manifestantes é mais neutro que vândalos. Isso. É mais neutro. Quando ele fala vândalo, né? É um substantivo mais pesado, certo? Aí vamos, todo mundo conseguiu, pessoal, pegar essa questão? Vamos lá ao Sim. texto para que a gente possa responder as outras questões. Quem é que pode ler esse texto aí? Em 2008, Eu, tia. pode ler. Tá, vou começar. Já podia repetir a dois Texto. que eu dei uma queda aqui Oi, Miguel. Podia repetir a dois que eu saí. A 2 é manchete. Você vai colocar manchete 2, tá certo? Porque, pronto, vamos fazer assim. Porque a palavra manifestantes é mais neutra que vândalos. Maiane, você pode digitar no chat, por favor? Posso sim, tio. É a 2, né? Isso. Miguel, a Maiane vai digitar, tá bom, amor? Vamos lá, Taimon. Leia aí o texto. Vou começar. Pode começar, hein? Texto. Em 2008, celebrou-se o centenário de morte do escritor Machado de Assis, considerado por boa parte da crítica o maior escritor brasileiro de todos os tempos. As questões a seguir são relativas ao texto abaixo de Ronaldo Bressani. Uns óculos no meio do caminho. Não adianta fugir. Para onde você olhar, tem um Machado atravessando a literatura brasileira, principalmente nesse ano de 2008, quando é lembrado pelo centenário de sua morte. Os indefectíveis óculos de bruxo do Cosme Velho serão vistos por toda parte. Essas lentes não deixavam passar nada. Os costumes, os preconceitos, a moral, a falta de moral, a elite e a ralé, a classe média e a mediocridade reinante, os grandes sonhos e os pequenos pecados de uma nação que recém descobria uma florescente cultura, porém ainda encobria a feia mancha da escravidão. Tudo foi visto e revisto e previsto pelos óculos de Joaquim Maria. Eu continuo? Pode continuar. Nascido em um humilde morro no Rio de Janeiro e morto em Panteão Literário Nacional, o discreto Machado de Assis é a exceção que concebe a regra. Mesmo tímido, gago e epilético, um mulato que, na miúda, era um ruído no meio de uma elite branca metida europeia, o sujeito fez a diferença. Desde sempre, percebido por seus pares como gênio, passeou por todos os gêneros literários. Não brilhou tanto na poesia e no teatro. Na crônica, no conto e no romance, entretanto, foi além de mestre, um inventor. Machado é a prova de que a ironia pode ser solidária, de que a negatividade pode ser fonte inesgotável de generosidade e prazer. Quem tiver olhos para ver, que use seus óculos e divirta-se. Muito bem. O texto aí fala um pouco, né, sobre Machado de Assis. Esse texto foi escrito em 2008, certo? Quando estava fazendo 100 anos que Machado de Assis havia morrido, tá certo? O que é que o autor do texto quis dizer? Quando ele diz assim, por onde se olhar, a gente vai ver Machado na literatura. Ele queria falar de Machado de Assis. Ele queria dizer o quê? Que Machado de Assis, como um grande escritor da literatura brasileira, ele influenciou muitos outros escritores, tá certo? Quando ele fala em Machado, ele não está falando do objeto, né? Ele está se referindo ao escritor da literatura brasileira, certo? Tio, com licença. A senhora está em Oi, qual meu amor. questão? Agora a gente vai para a questão número 3. Ok. Tá certo? Quem é que pode ler a questão número 3? Alguém pode ler essa questão ou o Taimon continua? Posso ler, tia? Se ninguém for ler, Taimon continua. Posso ler, tia? Pode, Clara, leia. Tá. Questão De número 3. acordo com o texto de Bressani,
Pode-se afirmar que A. Machado de Assis morreu completamente desconhecido. B. O escritor quase não produziu obra de poesia e teatro. C. Os melhores textos de Machado estão na crônica, no conto e no romance. D. Machado de Assis, por solidariedade, evita usar sua ironia em sua obra. Tia, eu marquei a opção C. E aí, pessoal, qual dessas Eu marquei alternativas é a a A. única que está correta? Marquei a A. Correto. Ó, vamos ver a A e vamos ver a C. A opção correta é a letra C, mas vamos analisar, tá certo? A diz assim: Machado de Assis morreu completamente desconhecido. Essa opção era a que vocês não podiam marcar de jeito nenhum. Por quê? Porque Machado de Assis, vejam aí que no texto, em 2008, fazia 100 anos que Machado de Assis havia morrido. E mesmo assim, ainda tem texto falando de Machado de Assis. Nas faculdades, a gente lê livros de Machado de Assis, então, nunca que Machado de Assis, claro, alguém pode até não conhecer, mas à medida que vocês forem crescendo, né, entrarem em uma faculdade, vocês vão ver muitos livros desse autor, tá certo? Então, é a opção C. Por que, Tica, a opção C? Porque Machado de Assis, apesar de ter escrito contos, teatros, Machado de Assis era um autor super inteligente, que escrevia textos, né, em todos os gêneros, até teatro. Porém, ele foi mais reconhecido em quê? Crônica, conto e romance. Foi onde ele alavancou seu nome, né? Onde ele foi mais famoso. Foi no conto, no romance e na crônica. Mas ele também escreveu teatro, tá certo? Ele escreveu vários gêneros. Ok, gente? Então é a opção C, tá bom? Quarta questão. Quem é que vai ler? A Clara vai dizer aí no chat. Pronto, Maiane. É Maiane? Ou é o Pedro? Pode ler, Pedro. Ok, eu vi Colégio agora. de aplicação Questão 4, Pedro. UFPE. É o É nome a da questão faculdade. 4, Pedro. Universidade Federal de Pernambuco. Marque a 5. Marque É V isso para as afirmações mesmo. verdadeiras. Marque V. Marque V para as afirmações verdadeiras ou F para as afirmações falsas. Pedro. A. Não sei. O autor Ronaldo Bressani emite opções sobre a obra de Machado de Assis, o que se verifica no uso de expressões como indefectíveis ou cleans. O sujeito fez a diferença. Indefectíveis. A palavra óculos não existe. E aí, na pessoal, língua no portuguesa. texto, ele dá opinião sobre isso. Pode continuar, Pedro. Pedro? Pronto, vou continuar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pela A, pessoal. A letra A é verdadeira ou é falsa? Vocês acham que o autor dá a Verdade. opinião dele sobre o texto? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem. B. A palavra óculos não existe na língua portuguesa, por isso o texto não faz Eu sentido. botei falso porque eu não sei se existe. A B, gente, é falso. É falso, tá certo? E letra C. A palavra óculos, usada como diminutivo de óculos, expressa uma conotação de afetividade? Verdade. Verdadeiro. Fica aí a ordem. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Tá certo? Eu botei no Então, chat a verdadeiro, ordem. falso, verdadeiro. Muito bem. Tá? Eu estou olhando aqui agora. Correto, viu? Quem não fez pode olhar aí. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Quinta questão. Quem vai ler a quinta questão? Posso ler, tia? Pode sim, leia.
Essas lentes não deixavam passar nada. Primeiro parágrafo. Nesse trecho do, nesse trecho do texto ocorrem duas figuras de linguagem muito interessantes: a metonímia e a hipérbole. Explique. Posso dizer que é a minha resposta? Pode dizer. A metonímia é quando não tem exatamente o nome próprio daquilo. Eu acho que eu errei, confundi. A hipérbole se caracteriza por exagerar. Pronto, é isso mesmo. Eram duas figuras de linguagem que tinha aí. Tá Eu posso certo? ler a minha Tinha resposta, a tia? metonímia e tinha a hipérbole. Tá certo? Tia, eu posso ler a minha resposta? Pode sim, Taimo, leia. Aqui. A hipérbole foi usada devido ao exagero em dizer que Taimo? não deixavam passar nada. Metonímia por ter trocado óculos por lentes. Exatamente. Taimo, tu pode digitar no chat, por favor? Certo. Tá? Tá correto, viu? Então, tinha duas figuras de linguagem, né? A metonímia, tá certo? E a hipérbole. A hipérbole é o exagero, né? Porque ele diz que as lentes não deixavam passar nada. E a metonímia, porque ele troca aí a palavra lentes, tá certo? Porque não eram as lentes que viam tudo. Tia, a Ok? minha tá correta, né? Eu E não tinha o preciso escritor, né? corrigir. Está correto. Não, amor, não precisa, tá bom? Não precisa corrigir. Quem pode ler a questão 6 para a gente terminar? Posso ler, tia, de novo? Opção. Pode sim, amor, leia. No primeiro parágrafo, o autor faz a seguinte declaração: para onde você olhar, tem um machado atravessando a literatura brasileira. O que ele quis dizer com essa declaração? Posso dizer, tia, a resposta? Minha resposta. Pode ser. Que vai ter sempre algum livro do autor Machado de Assis por perto, na literatura brasileira. Posso falar o meu, tia? Pode Posso falar. falar o meu? Que Pode que sim. na maioria dos lugares nós podemos ver os livros dele na biblioteca ou em escolas. Tia, posso falar a minha? Então, exatamente. Pode A falar. minha das 6 foi assim, que a obra de Machado de Assis é muito usada e citada na literatura normal, que tem relação resultante. Tia, eu posso ler a minha? Posso ler a minha? Tia, a minha tá correta? Ok, ok. São 2h20. Pode ler. Posso? Eu vou ler o meu, porque Pode ler, seus Taimo. textos estão presentes em diversos gêneros literários, principalmente conto, crônica e romance. Correto. Pessoal, 2h20, tá certo? Vou pedir aqui, acho que todo mundo pedir para vocês colocarem o número no chat, tá? Pessoal, Tchau, tia, até a coloca próxima. o número e se é do A ou do B, por favor. Tia, qual vai ser as páginas de casa? Beijo e tchau, tchau. Até. Tchau. Fiquem com Tia, Deus. qual seriam as páginas de casa? Todas que estão faltando? Quais as páginas